Existem questões de política externa extremamente difíceis que o nosso país está enfrentando agora. Seja a guerra ativa no Oriente Médio, que precisamos entender e resolver, seja a guerra que estamos liderando de forma indireta na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, ou ainda os problemas que estão acontecendo na região da Ásia, como o Mar do Sul da China, ou a possibilidade de um conflito em torno de Taiwan, e assim por diante. É fundamental que as decisões sejam tomadas com base em raciocínio racional, com uma compreensão clara do equilíbrio de poder e de como as forças relativas entre esses diferentes polos do mundo se organizam, e também de onde nós nos encaixamos nisso e do que podemos ou não fazer. Se pensarmos de forma racional, o grande poder dos Estados Unidos ainda pode garantir nossa segurança por tempo indefinido e manter nossa prosperidade no futuro. Mas se isso for mal administrado, e se a gente continuar pensando que ainda está preso lá em, digamos, 1992, então vamos acabar tomando decisões muito ruins, que podem prejudicar desnecessariamente todos os aspectos da nossa vida. Hoje a gente vai receber alguém que nunca participou do nosso programa antes, e estamos realmente muito felizes em ter aqui o Dr. Ron Paul, médico, ex-deputado do Texas e 3 vezes candidato à presidência. O Dr. Paul passou décadas defendendo o governo constitucional, a responsabilidade fiscal, as liberdades civis e a moderação militar na política externa. A gente admira o fato de que sua postura de princípios o tornou uma das vozes mais influentes da política americana até hoje. É um grande prazer ter o Dr. Ron Paul com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que ótimo, Carl. Fico feliz por estarmos juntos no programa e obrigado pelo convite. Olha, a gente está bem ansioso para ouvir o que você tem a dizer. Dentro do tema do que estamos discutindo aqui, a ideia era começar falando principalmente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque tem muita coisa acontecendo lá que destaca bem os problemas que estamos vendo aqui também. Mas, infelizmente ou felizmente, depende de como se olha, tem algumas coisas acontecendo agora no Oriente Médio. Temos notícias praticamente de última hora. Primeiro, o lado iraniano declarou mais cedo, hoje, que se o presidente Trump cumprir a ameaça de impor um bloqueio, eles vão ampliar o bloqueio que já tinham feito antes. Não só no Estreito de Hormuz, mas também se estendendo até o Mar de Omã, cobrindo a região de Jask, que foi um dos pontos por onde, no primeiro bloqueio, o lado ocidental ainda conseguiu escoar um pouco de petróleo por aquele oleoduto que passa por lá. Agora estão dizendo que talvez, se a situação piorar o suficiente, eles fechem também o Mar Vermelho, ali na região de Bab al-Mandab. E isso pode causar problemas enormes. A gente acha que seria uma péssima ideia se chegar a esse ponto. Mas o presidente Trump, depois de se gabar num post no Truth Social mais cedo hoje, disse não, com certeza, vamos fazer um bloqueio, temos todas as cartas na mão e vamos trazer morte e destruição para o lado iraniano. E agora, de repente, ele diz, isso acabou de sair no Washington Post há poucos minutos, que aquela ameaça anterior de cobrar uma taxa de reembolso dos navios que passam pelo estreito, junto com os planos de bloquear embarcações iranianas que transitam por ali, talvez não seja uma ideia tão boa assim. Primeiro, o que você acha do fato de o lado iraniano realmente considerar aumentar a resposta e reagir ao bloqueio de Trump com algo ainda maior? Olha, o que você descreve é muito importante, e a gente precisa lidar com isso. Mas sabe, se as pessoas realmente seguissem ou apoiassem alguns dos princípios em que eu acredito, eu seria bem sem graça. Eu só diria que a gente devia ficar fora dessas coisas e tentar entender a situação. E não deveríamos nos envolver, porque do meu ponto de vista, isso não nos deixa mais seguros. Na verdade, muitas das coisas que fazemos acabam nos deixando menos seguros. Então, esse vai e vem, com esse eu faço isso, mostra muita indecisão. E sabe, você está só descrevendo alguns desses anúncios, e eu até penso que devia anotar e decorar, mas é melhor conferir antes do programa acabar, porque pode ser que já tenham mudado de novo. Eles mudam de ideia o tempo todo.
E isso acaba virando uma farsa, na minha opinião. Agora, do ponto de vista deles, eu entendo bem, porque eles enxergam a política externa não a partir da nossa Constituição, de uma postura de não intervenção. Eles veem isso de um jeito completamente diferente. Acham que estamos destinados a ser os líderes do mundo. Eu acredito que o nosso governo se enxerga como moralmente responsável por dizer a todo mundo o que deve ser feito. Caso contrário, é bem difícil explicar tudo isso. Mas as explicações são sempre assim. Se eles fizerem tal coisa, nós vamos fazer isso. Sabe, eu ouço algumas declarações e fico pensando, não sei se eles vão conseguir fazer o que estão prometendo. Muitas vezes eu acabo olhando para os mercados, porque tem muita gente investindo dinheiro suado no que está acontecendo por lá. Às vezes isso ajuda, mas nem sempre ajuda tanto assim. Nem sempre faz sentido. Mas sabe, a gente ouve um anúncio dizendo que se um lado fizer isso, então é isso que o outro vai fazer. E eles seguem com isso. Se as pessoas dependem das notícias que a gente recebe nos Estados Unidos, fica ainda mais confuso, porque a gente não ouve os dois lados da história. O que a gente ouve é que poderíamos entrar lá com o argumento de que temos uma obrigação moral de impedir o Irã de ter uma arma nuclear. Só que eles já tiveram um acordo, em certo momento, que funcionava tão bem quanto o que existe agora. Mas não é por isso que entram lá. Então eu olho o preço do petróleo, olho o preço do ouro e escuto o que os políticos dizem. Mas a questão é a seguinte: essa é justamente a diferença entre estar num programa como este, onde você realmente fala com pessoas que querem ouvir a verdade, e assistir ao noticiário da noite. E tem emissoras que são bem piores que outras. Aí você acaba pensando, será que isso é verdade? Será que eles fariam isso mesmo? Então é imprevisível. E aquela guerra que era para durar 5 dias, não acabou em 5 dias. Eu nem sei quantos meses já se passaram, Elena, mas sei que participei de tantas discussões sobre essas guerras que continuam acontecendo. A grande, sobre a qual falei bastante, foi a guerra no Oriente Médio, no Iraque e também no Afeganistão. E elas, bom, era para ter sido algo rápido, resolvido e pronto. Eu acho que neste momento eles foram enganados, porque o império se expandiu. Agora a gente possui a Venezuela, e eles têm todo aquele petróleo, e tudo vai ser maravilhoso. Então nós avançamos, e poderíamos fazer isso direto de Washington, D.C. Todo o princípio da política externa é tão estranho que eu espero que as pessoas acordem. Mas sabe, Cal, eu acho que muita gente está acordando, de certa forma, porque veja, as alianças dentro dos partidos políticos meio que se dividiram. Antes era um lado de um jeito e o outro lado de outro. Mas agora está tudo meio misturado. E eu acho que parte disso é algo positivo. Bom, e talvez parte disso realmente não seja. E uma das coisas em que eu sei que você sempre foi um defensor é o Estado de Direito, a Constituição e tudo mais. E essa guerra começou em contradição com a Constituição, porque nós literalmente entramos em uma guerra total com outro país sem uma declaração do Congresso, o que viola a Lei dos Poderes de Guerra de 1973. E toda vez que o Congresso tentava agir, basicamente votava para se excluir, permitindo que o presidente dos Estados Unidos fizesse o que quisesse. Agora, qual é a sua visão sobre isso hoje? Porque, há poucos dias, o presidente Trump enviou uma carta ao Congresso, basicamente declarando que o cessar-fogo tinha acabado. E muita gente disse que isso foi, na prática, uma forma de reiniciar o prazo de 60 dias da Lei dos Poderes de Guerra de 1973 para dar a ele uma nova margem para fazer o que quisesse. Como você vê isso? Qual é a situação real em relação à lei? Olha, tem um pouco de verdade nisso, sim, mas é uma mistura de coisas. No fim das contas, isso não quer dizer muita coisa, porque eles fazem o que querem de qualquer jeito. Eles inventam e às vezes até colocam em prática. E hoje, o Trump foi lá e anunciou que isso ia acontecer. Pois é, você levanta uma boa questão.
Por que não houve um debate? Por que o Congresso não discutiu isso? Então, sim, a gente pode reclamar dos assessores, pode reclamar do presidente, pode reclamar do poder do complexo militar industrial. Mas, no fim, o problema é que o nosso sistema não está funcionando. Porque a maioria, a gente tem até democracia demais. E o Jefferson já tinha alertado, uma democracia pura acaba virando uma mobocracia. Você consegue convencer 51% a apoiar isso. Então, tudo o que precisa fazer é de um monte de grupos, de facções diferentes, e eles acabam punindo as minorias. E é por isso que a classe média e os mais pobres acabam pagando todas as contas. Porque até hoje a gente estava falando sobre um deputado que disse algo como: você nem precisa pagar pelas guerras quando está fazendo uma. E bem, basicamente, parece que a gente não paga muito. Mas na verdade paga sim. Porque quando ele diz que não se paga por isso, o que ele quer dizer é que não vão cobrar impostos para isso. Só que o que eles fazem é imprimir dinheiro. E aí o peso da inflação recai sobre a classe média. Eles sofrem muito mais do que as pessoas ricas. Então, para mim, existe aqui um grande elemento moral, porque mesmo que a gente não tivesse a Constituição para nos guiar, ainda assim daria para perceber, olha, isso não é justo. Mas com a Constituição e com a imoralidade que as pessoas acabam apoiando, quer dizer, a gente tem um caos. E mesmo assim, sabe, tem muita gente que me critica bastante. E eu tenho certeza de que em algum momento você também já ouviu alguma crítica. Eu recebo isso porque dizem: ah, você não quer apoiar as tropas? Quer trazer os soldados de volta para casa? Ah, você é anti-americano, é contra as tropas. Orcinsta. Aí está. Eles usam esse termo. E o elemento da propaganda, depois de tantos anos lidando com isso, é um fator enorme. Então, embora a internet, eu acho que a internet é ótima e pode ajudar muito, ela também pode ser muito, muito prejudicial. Mas eu acho que ainda tem muita gente que deve estar se informando por algumas emissoras de televisão que são extremamente tendenciosas. Elas assustam as pessoas, e aí as pessoas acabam dizendo que qualquer coisa diferente disso significa que você não é americano. E sim, a gente era totalmente contra isso. E dá para ver muito disso sendo aplicado na guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também no mundo ocidental, a União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos. Desde o começo do governo Biden, eles se esforçaram ao máximo para garantir que a Rússia fosse punida de todas as formas possíveis, ignorando completamente o que nós mesmos fizemos com a expansão da OTAN, como se isso não tivesse tido nenhum papel na história. Esse ataque não provocado, como eles repetiam, dos russos, e por aí vai. E agora a gente segue cego, achando que deve continuar atacando e insistindo nesse caminho. A gente eliminou todas as chances de uma solução diplomática, tanto antes da guerra começar, quanto todas as que surgiram depois. E parece que o único idioma que a gente entende é esse, como se estivéssemos presos mentalmente em 1992. Como se a União Soviética tivesse acabado de colapsar, nós fôssemos a única potência do mundo e pudéssemos fazer o que quiséssemos. Acho que esse pensamento ainda está presente na forma de pensar dos Estados Unidos e também da Europa. Deixa eu dar alguns exemplos. Hoje mais cedo, a Kaja Kallas falou sobre como, por um lado, sim, a guerra precisa acabar, mas por outro, tudo o que você ouve dela é mais guerra. Quero enfatizar que para a nossa economia, seja nos países do leste, do oeste, do sul ou do norte, o melhor para todos nós é que essa guerra acabe. Por isso, precisamos aumentar a pressão para que ela pare e, ao mesmo tempo, ajudar a Ucrânia, para que a Rússia perceba de fato que precisa sentar à mesa de negociações. A gente tem agora uma janela de oportunidade em relação à Ucrânia. A Ucrânia está numa posição mais forte do que antes, e a Rússia está numa posição mais fraca do que já esteve. Então, precisamos encarar esse custo de curto prazo
para alcançar um benefício de longo prazo. Antes de tudo, a Rússia não está mais fraca do que antes. Na verdade, está mais forte. A Ucrânia não está mais forte, está mais fraca. A Rússia desacelerou por um tempo, mas voltou a acelerar. E aí você ouve ela dizer a mesma coisa que a gente escuta há anos. Precisamos pressionar a Rússia. Agora, deputado, uma coisa é dizer vamos tentar sanções e ver se funciona. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, não adianta tentar mais 22 vezes achando que da próxima vai ser diferente. E agora eles estão indo para a tentativa número 23. O que isso te diz? Olha, para mim isso mostra que eles são ou totalmente ignorantes ou totalmente maus. Talvez seja um pouco dos dois, mas ignorantes com certeza, porque eles tinham que repassar isso para o povo. Sabe, eu servi nas Forças Armadas, fui convocado no começo dos anos 60 e fiquei lá por 5 anos. Naquela época se falava muito sobre os soviéticos, sobre um possível confronto com armas nucleares e tudo mais. E eu me preocupava com isso. Eles me tiraram do meu treinamento médico e de tudo que eu estava fazendo. Mas depois, quando percebi como eu tinha sido condicionado e criado, até ouvindo as histórias lá de trás, da Segunda Guerra Mundial, entendi que tudo aquilo era muito, muito perigoso. Para mim, o verdadeiro milagre do século XX foi o que aconteceu na Rússia. O desaparecimento do sistema soviético, todas aquelas mudanças. Eu pensei, poxa, isso é maravilhoso. E mostra uma coisa que eu sempre uso como exemplo de como o mundo muda. A primeira guerra sobre a qual eu tive que sentar, ouvir e reclamar foi a Guerra do Vietnã. Eu dizia, pense em quantas vidas foram perdidas, vidas americanas e vidas de outros países nessa guerra. E o que foi que se conseguiu com isso? Tivemos que sair de lá de cabeça baixa. Eu dizia, então, perdemos a guerra, fomos embora. E depois de tantos anos, de um jeito imperfeito, de repente começamos a conversar com eles. De repente a gente começou a fazer comércio. E o meu argumento era, pensa só no que a gente ganhou em tempos de paz. Depois de ter perdido tanto na época da guerra, as pessoas tendem a achar que a guerra é o caminho para resolver as coisas. Então eu fiquei otimista quando a Guerra Fria acabou, achei ótimo. Não houve troca de ataques nucleares. E até começamos a fazer alguns intercâmbios econômicos, a Rússia vendendo petróleo e tudo mais. Mas sabe, parece que essas pessoas que estão no poder e que discordam do que a gente fala, não suportam a ideia de a paz realmente acontecer. Eu acho que elas são perturbadas ou sei lá o quê. Sempre arrumam uma desculpa. Mas muitas vezes é o chamado complexo militar industrial que tem uma influência enorme. E eles acabam se unindo aos propagandistas para fazer você se sentir culpado se não apoiar uma política externa mais agressiva. Mas ainda assim, sabe, coronel, eu fiquei animado nas pequenas viagens que fiz durante minhas campanhas nacionais para presidente, porque vi uma boa resposta dos jovens. Eles reagiram, eu diria, simplesmente ao bom senso. Era algo que, para mim, fazia todo sentido. E foi bem recebido. E mesmo agora, algumas estatísticas mostram que os jovens estão começando a dizer, olha, talvez nossas políticas no Oriente Médio não sejam tão boas assim. E eu acho que, aos poucos, mais pessoas vão acordar quando perceberem a imoralidade com que têm que lidar. E também a falência que vai mudar a vida de muita gente. E eu lamento que provavelmente a gente vai ter que passar por isso para chegar lá. E outra pessoa que claramente não quer ver a paz acontecer é o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que esteve acho que há alguns dias em um evento. Ele disse algo como, olha, a Federação Russa não tem nenhum papel em discutir as garantias de segurança da Ucrânia, nem qualquer outro assunto de segurança europeia. Ele basicamente disse que, mesmo a Rússia sendo parte da Europa, ela não conta. Então não vamos conversar com eles sobre isso. Vamos fazer tudo sozinhos. E como dá para imaginar, isso não foi muito bem recebido na Rússia.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu o seguinte: Essa declaração do chanceler alemão Friedrich Merz sobre a necessidade de excluir a Rússia da participação no desenvolvimento de garantias de segurança para a Ucrânia mostra o quanto a posição da União Europeia é um beco sem saída. É impossível formular garantias de segurança sem a participação da Rússia. E se essa for realmente a posição firme dos europeus, e se eles insistirem nisso, então isso elimina completamente a possibilidade de os países europeus participarem do processo de resolução do conflito na Ucrânia. Olha, se a gente estiver falando dos anos 90 ou do começo dos anos 2000, foi exatamente isso que aconteceu. A gente simplesmente dizia para a Rússia o que ia acontecer. E eles podiam até reclamar, mas não tinham poder nenhum para fazer nada a respeito. Parece que ainda temos essa mesma mentalidade. Mas, deputado, eu não acho que a Rússia seja tão fraca quanto era naquela época. E agora eles realmente têm voz nessa questão. Como o senhor vê isso? Olha, eu não sei os detalhes disso, mas acho que o que eles subestimam em todas essas guerras é o que o time da casa está fazendo. Como é que a gente perdeu a guerra do Vietnã? Porque as pessoas que viviam lá não queriam a nossa presença. E isso tem um peso enorme. Acho que é assim em todos os países. Acho que é por isso que talvez a gente possa dizer que o Irã é mais forte do que a mídia quer que a gente acredite. Porque eles falam como se fosse fácil. Ah, a gente vai tomar conta disso? Fizemos isso na Venezuela, então podemos fazer no mundo todo. Mas eu acho que eles superestimam. Acho que tem muita gente nos bastidores puxando as cordas. E eu tenho dificuldade de separar isso, mesmo dentro de cada partido político, porque existem duas facções ali. Dá para identificar, mas eu não acho que dá para dizer, temos uma política para a guerra e outra para a paz. Bom, isso depende da hora do dia, depende de quem é o presidente, depende de questões políticas. E, uma regra que eu lembro, quando tento entender essas coisas, vem das palestras do Leonard Read sobre a ideia de qualquer coisa que seja pacífica. Ele dizia: você pode fazer o que quiser, desde que seja pacífico. Se o nosso país seguisse isso, pensa só como seria bom. Sim, nós deveríamos e poderíamos seguir a Constituição. Mas imagina se tivéssemos líderes que não pudessem fazer nada, a não ser que a gente definisse o que é pacífico. Algumas pessoas acham que, se a gente não tomar a Groenlândia, pode haver uma arma nuclear lá. Então distorcem tudo. Dizem, nós somos a favor da paz, somos pela paz. Mas, ao mesmo tempo, acham que precisam mostrar força. Tenho certeza de que o nosso presidente se vê como alguém que defende a paz. Ele mesmo disse isso nas campanhas. It's death. Mas parecia que isso realmente se concretizou. A grande questão é, por que eles fazem isso? Por que dizem isso? Por que se aproximam dos nihilistas, que acreditam que não dá para buscar, ou pelo menos tentar encontrar, a verdade sobre o que realmente está acontecendo? Deixa eu te perguntar, porque você já esteve lá. Quero dizer, você já andou por esses corredores e serviu no Congresso. Quais foram algumas das disputas que você viu lá dentro que impediram as pessoas de seguir por caminhos que fazem sentido, que realmente trariam benefícios para o nosso país? Tirando a questão do dinheiro, ou é simples assim? Depende, mas um grande fator seria, eu acho que o F-35 é um desastre total e tudo mais. Mas eu acho que foi um daqueles grandes projetos militares. Eles fizeram uma parte dele em cada estado. Então acaba virando uma questão política. Tipo, você faz isso, a gente tem empregos aqui, você precisa provar isso e aquilo. E se alguém vota contra o orçamento da NDAA, sabe aquele com 3.000 páginas, dizem que podem perder 10 empregos ali. É um raciocínio bem egoísta. A gente simplesmente aceitou a ideia de que, enquanto existir um grupo de lobby, ele vai pressionar e as pessoas vão enriquecer com isso. É complicado.
Tem alguns exemplos. O Leonard Read também dava palestras e dizia que, se você entende o assunto, se entende a questão de uma política externa não intervencionista, as pessoas acabam te perguntando sobre isso. Mas isso, nas faculdades, ninguém aprende. Eles aprendem como a não intervenção pode funcionar, porque eles não, sabe, desde cedo, nas escolas públicas ensinam que você tem que fazer isso, ou então você não é, às vezes, nem um bom cristão, e por aí vai. Mas havia alguns, e eu diria que foi um prazer enorme quando eles mudavam de posição e vinham conversar comigo. Isso aconteceu 1 ou 2 vezes. Então funciona sim. E é por isso que é ótimo que você esteja no programa, lá fora, conversando com as pessoas. Isso faz diferença. Você tem credibilidade, você tem experiência militar. Eu acompanho, e dá pra ver que você entende bem o assunto. E é importante se considerar o seu próprio juiz, se achar que está chegando perto de algo realmente importante. E então, se você acha que a não intervenção e qualquer coisa pacífica são boas, e eu apoio essa ideia, eu sinto uma responsabilidade moral de não agarrar alguém pela camisa e gritar, você vai fazer do meu jeito, ou então, ou, eu posso mentir para você porque é por uma boa causa. Não, eu não penso assim. Eu acho que se mais pessoas, e é por isso que eu passo tanto tempo com educação, e fico feliz em conhecer mais gente como você, que tem experiência, que aceitou essa ideia. Talvez a gente devesse prestar um pouco mais de atenção à Constituição. Talvez ela seja importante. Talvez tenha sido o que nos ajudou a conviver melhor. Talvez eles estivessem certos sobre o dinheiro. Nada além de ouro e prata é moeda legal. Eles não teriam conseguido pagar por todas essas guerras. É difícil entender, mas é algo da natureza humana. Uma espécie de falha que a gente tem. Quando tem uma falha e tem dinheiro envolvido, é uma combinação ruim. Sabe, eu quero olhar para outro fator aqui, em termos de resultado de risco. Você acabou de ver o Kyriakos falando sobre o que a gente precisa fazer. O Friedrich Merz dizia que não, que a gente tem que continuar resistindo à Rússia. E já tivemos o quê? Umas 22 rodadas de sanções, eu acho. O Lindsey Graham, antes de morrer, ainda tentava aprovar mais uma. Já falo mais sobre isso em um segundo. Mas todas essas sanções simplesmente não funcionaram contra a Rússia. Tudo o que tentamos fazer com armas e outras medidas não fez a Rússia se ajoelhar. E o presidente Putin falou sobre isso mais cedo hoje. A gente se pergunta por que essa parte russófoba do chamado Ocidente coletivo luta contra nós. E nós, em resposta, desenvolvemos nossa economia, fortalecemos nosso sistema financeiro, aprimoramos nossas forças armadas e alcançamos novos resultados no nosso complexo industrial. E estamos avançando. Estamos seguindo em frente. Nossos rapazes, nossas tropas estão avançando. Como isso acontece? Bem, isso é graças a vocês. Graças ao esforço de cada um de vocês. Olha, tudo que a gente tentou fazer em relação à Rússia vem desde quando Joe Biden assumiu o cargo. Ele diz, meu Deus, esse homem não pode continuar no poder. E aí vamos dar armas para ele, vamos dar munição, vamos dar tanques, mísseis e tudo mais. Treinamento, apoio de inteligência, ajuda para mirar os alvos. Nada disso funcionou. Na verdade, a Rússia continua ficando mais forte, em vez de mais fraca. Não importa quantas pessoas que a gente apoiou, acabaram morrendo. E em algum momento não tem que chegar a esse ponto, em que até as pessoas que defenderam toda essa guerra e esse apoio percebam que isso está fracassando e prejudicando a gente e o nosso lado. Eu acho que dá para voltar lá para o começo, ou pelo menos para o começo moderno desse problema. E eu diria que foi em 2014, quando nós, como parte da OTAN, desobedecemos ou mudamos a nossa posição e as promessas que tínhamos feito. De que não transformaríamos as fronteiras da Rússia numa zona de guerra, nem colocaríamos armas que a ameaçassem. Quer dizer, isso é algo muito claro e nós temos culpa nisso. Eu fico cansado, de verdade, desses propagandistas que não param de repetir a Rússia invadiu,
a Rússia invadiu, a Rússia invadiu. Sim, mas talvez tenha havido algo que os motivou a fazer isso. Talvez eles tenham uma justificativa para questionar o que a gente diz, porque afinal nós mesmos já falamos certas coisas. Mas aí temos um presidente que consegue misturar tudo, embaralhar o argumento e dizer algo como: precisamos fazer alguma coisa sobre a OTAN, vamos educar a OTAN. Só que no fim das contas, eu acho que ele está mais interessado em comandar a OTAN, sabe? Não em acabar com ela ou se afastar dela. Então, tudo se resume à forma como as pessoas entendem o que devem ser as relações pessoais. E eu estou convencido, depois de anos tentando entender isso, de que existem pessoas que são realmente niilistas. Elas simplesmente não acreditam na verdade. Você pergunta, por que você não trabalha pela verdade? E elas nem acreditam que a verdade exista. E isso meio que impede essas pessoas de entender, ou até de considerar, a ideia de uma lei natural. Então elas simplesmente não precisam fazer isso. Esse é um grande problema que a gente tem, porque a maioria das pessoas, mesmo aquelas que não frequentam a igreja, que não são realmente crentes, ou que não têm uma fé definida, ao longo da história, sempre entenderam alguma coisa sobre a lei natural. E isso começou muito antes de existirem governos autoritários. A noção de que mentir, trapacear e roubar não eram boas ideias. A gente não vive mais por essa lei, embora algumas das melhores leis tenham surgido muito, muito cedo. E agora, elas são questionadas, e você é ridicularizado se disser que entende alguma coisa sobre niilismo. Eu acho que encontrei muitos niilistas fingindo que não precisam encarar a verdade, pelo menos. Pode haver vários motivos pelos quais eles não querem acreditar nessas coisas. Mas eles conseguem inventar uma justificativa para não terem que ser, sabe, responsabilizados. E isso é uma falha que eu reconheço até em pessoas como o Coronel, apesar de tudo esse lado negativo. E eu, venho falando sobre isso há anos. Ainda vejo pessoas, sabe, mudando a forma como encaram a política do Oriente Médio. Quer dizer, dá para ver alguns sinais de esperança ali, de que talvez as pessoas estejam começando a enxergar as coisas de um jeito diferente do que viram por 100 anos, nesse princípio do sionismo. Digo, eu cresci numa igreja cristã, sou cristão, e nunca tinha ouvido nada parecido com o que se prega sobre o sionismo. E isso é muito, muito poderoso. Mais do que eu jamais imaginei. A gente com certeza viu o poder disso, mas de um jeito nada bom. Antes de encerrar, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, porque ele voltou com tudo agora. O senador Lindsey Graham acabou de morrer. Dizem que foi um ataque cardíaco, ninguém sabe ao certo. Mas ele realmente morreu. E o que se viu foi uma divisão enorme nas reações. Tem gente condenando ele por várias coisas que fez na vida. E tem outro grupo elogiando, dizendo que ele era uma pessoa maravilhosa. Ontem à noite, por exemplo, no programa do Sean Hannity, na Fox News, ele foi descrito não só como um grande patriota americano, mas também como alguém que realmente amava a paz. Ao contrário dessa narrativa que surgiu em alguns círculos mais isolacionistas, o Lindsey Graham, sim, ele acreditava em lutar contra o mal, mas não amava a guerra. Na verdade, ele queria paz. Queria acabar com o conflito na Ucrânia e com todos os conflitos no Oriente Médio. Queria um novo acordo de Abraão, o chamado Acordo de Abraão Plus. Ele também sabia que a gente não vive numa bolha. Ele simplesmente reconhecia o mal pelo que ele é. E ele existe. E, assim como o presidente Trump, ele sabia que esse mal precisava ser eliminado antes que qualquer caminho para a paz pudesse surgir. Então, o que você acha dessa tentativa de, digamos, reabilitar a imagem de alguém que diz coisas como não, quando você fala que acha que Gaza devia ser bombardeada com uma bomba nuclear? Ou quando você diz que adora matar as pessoas certas? Ou ainda, quando você afirma que o dinheiro gasto contra a Rússia para matar russos é o melhor dinheiro já gasto?
E aí alguém junta tudo isso e diz, na verdade, essa pessoa quer a paz. É assim que se alcança a paz. Esse é a Pethang. That's how you get peace. What do you think of that? Well, first thing that if people Olha, primeiro de tudo, se as pessoas ouvem ou são expostas a esse tipo de absurdo e acreditam nisso, o problema é que elas não estão sendo honestas consigo mesmas. Mas eu acho que eles são a favor da paz. Mesmo os piores ditadores dizem ser a favor da paz, só que sempre nos termos deles. Nunca nos termos de deixar a gente em paz. Eles estão lá enquanto tiverem controle, enquanto tiverem poder. E só conseguem isso se não houver regras. Então, precisam anular a lei natural e dizer que não existe verdade, para poderem agir assim sem consequências. Eles falam em paz, mas é uma paz desonesta, porque matariam todos os que realmente são pacíficos. No fim das contas, todo esse esforço para promover a paz nesses termos é um fracasso. Pense bem, quantas vitórias militares a gente teve desde a Segunda Guerra Mundial? Muito poucas. Teve uma entrevista entre um oficial americano e um oficial vietnamita depois que a guerra acabou, e eles estavam conversando de forma até respeitosa. Aí o oficial americano disse, sabe, uma coisa é certa, vocês nunca nos venceram no campo de batalha. E o general, ou coronel vietnamita, respondeu, sim, mas isso era irrelevante. Então é isso. Eles chamam de paz, dizem que estão trabalhando por ela, mas estão mentindo. Talvez aceitem isso porque conseguem mentir para si mesmos. Eles simplesmente apagam a ideia de que existe algo acima de nós, algo que nos permita entender o que é a verdade. No fim das contas, tudo se resume à violência, ao amor, às famílias e a coisas assim. Mas é uma espécie de doença que precisa ser tratada. Isso existe há muito tempo, mas ainda vejo muita gente com energia, dedicada a fazer o que é certo, entendendo que ninguém é perfeito e que as minhas ideias não podem ser universais. Mas eu acho que, de modo geral, a não violência é o caminho. E o conselho é, faça tudo o que puder. Se você acredita que está no caminho certo, mude as coisas do jeito que achar melhor, mas de forma pacífica. Agora, se for preciso usar uma arma para obrigar as pessoas a concordarem, isso tem que ser descartado. Esse não é o caminho. Tem que ser feito de forma pacífica. Mas eu acho que é disso que a gente está falando agora. Esse debate existe há muito tempo. E para mim é algo muito importante, porque é uma questão pessoal. E tem pessoas ainda, eu diria que a imensa maioria das pessoas, mesmo quando eu passei pelo serviço militar, pela faculdade de medicina, cuidando de muitos pacientes, as pessoas no geral são bem decentes, sabe? Então eu acho que o problema está nas pessoas que têm o poder, que são obcecadas por controle. E é isso que a gente está vendo. Mas cabe aos outros fazer o possível para neutralizar isso, para tentar levá-los em outra direção, e sempre buscar a paz e a prosperidade. Uau, muito bem colocado. Adorei esse jeito de ver a questão. A gente tem visto muita coisa parecida, provavelmente até mais, em número, de pessoas realmente boas. Só precisamos usar nossa força de algum jeito para neutralizar essas coisas ruins que querem impor suas ideias pela força das armas. Isso nunca acaba bem pra gente. A gente agradece muito por você ter vindo conversar com a gente, compartilhar suas ideias e trazer um pouco de ânimo e esperança para todo mundo aqui. Coronel, muito obrigado por me receber. A gente agradece de verdade e agradece vocês também. A gente volta daqui a pouco. Gary, que horas são? 2 da tarde? 2? Espera aí. 3 da tarde. Desculpa, daqui a 1h20 minutos. Vamos receber o Mike Adams, do Health Ranger, para falar sobre os danos invisíveis causados pela política em relação ao Irã e o que pode acontecer com isso. Então a gente se vê às 3 da tarde no Daniel Davis Deep Dive. E olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da carteira de ações, mas tem um jeito de você ajudar a gente. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.